Olá, membros! Então começamos hoje o nosso curso de Anonimato e Deep Web. Esse curso que estou criando é baseado em outros cursos que eu já fiz nessa área e, é claro, minhas experiências como autodidata. O curso será dividido em várias aulas. A minha ideia é que cada aula, cada vídeo, tenha duração mínima de pelo menos 8 minutos, pois o conteúdo será bem vasto. Eu não quero também me estender, criar vídeos muito longos e misturar os assuntos. Então, talvez vídeos mais curtos sejam melhores para segmentar cada assunto. Então, eu quero saber de vocês aí no comentário o que vocês estão achando. Se as aulas estão legais, se vocês querem aulas com maior duração, ou assim está legal, da forma que eu estou projetando. Enfim, isso eu quero sentir de vocês aí nos comentários ao longo do curso. No mínimo, você sairá desse curso aqui um usuário entre intermediário e avançado, sabendo fazer instalação de máquina virtual, instalando um sistema operacional temporário, baseado em memória flash, vai saber utilizar navegadores comuns, só que de forma completamente anônima, algo que a média das pessoas que navegam na internet não sabe, e principalmente utilizar o Tor e usar de fato a Deep Web, é claro, com toda a segurança, porque se você entrar de qualquer forma na Deep Web, você pode se dar muito mal. É algo que vamos ver aí ao longo desse curso. Então vamos lá. Aula 1, Introdução e Definições. Aqui você vai aprender os conceitos de privacidade, anonimato e Deep Web. Primeiro, é preciso ter essa base teórica para depois a gente entrar na parte prática. Então, essa aula será exclusivamente para isso, introdução. Ok, então o que significa cada uma dessas coisas, privacidade, anonimato e Deep Web, e por que elas são tão importantes? Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e, consequentemente, da sua própria vida. Se a sua vida depende da sua privacidade, então essa é uma forma de manter a sua vida, sua propriedade privada. Anonimato é a qualidade ou a condição do que é anônimo, isto é, sem nome, ou seja, a preservação da sua identidade. E a Deep Web, local na internet onde tudo isso é possível. Na internet, qual seria o contexto de privacidade e anonimato? Privacidade diz respeito a realizar ações na internet de forma a não revelar detalhes dessas ações a terceiros. Você não quer revelar o que você está fazendo na internet. Já o anonimato diz respeito a realizar tais ações na internet sem revelar que nós somos os responsáveis por realizá-las. Então as ações realizadas na internet podem ser vistas. No entanto, a sua identidade é que não é revelada. Algumas analogias para facilitar o entendimento. Privacidade, analogamente, seria como colocar a placa "não perturbe" do lado de fora da porta de um quarto de hotel. Ou então quando você gira aquela tranca na porta do banheiro e aí você não quer que ninguém veja o que você está fazendo ali dentro. Aí, nesse caso, estamos falando de privacidade. E um exemplo de anonimato é quando você quer denunciar um ato criminoso sem se identificar. Proteger sua identidade para que ninguém saiba quem é você e vir atrás de você. Então você oculta o seu nome e manda a sua denúncia, a sua mensagem. E quem pode ver o que você está fazendo online? A depender do que você está fazendo, se você tem uma conta no Facebook, por exemplo, todos podem ver. Só que os mais perigosos estão aqui. Provedores de serviço de internet, Vivo, Claro, TIM, Oi. Administradores da sua rede, caso você esteja acessando a rede da sua empresa, por exemplo, o TI da empresa sabe o que você está navegando, mesmo que seja no seu computador pessoal. Ele sabe muitas informações, pode ter certeza. E principalmente se você está navegando em Wi-Fi público, de aeroportos, rodoviária, no McDonald's. Você já pensou que eles podem deixar o Wi-Fi vulnerável de propósito? Só para coletar informações preciosas, pessoais sobre você? Sistemas operacionais, óbvio, Microsoft, Apple, Linux, eu não colocaria nessa lista porque o Linux é open source e a tendência é que ele seja o mais transparente possível. Só que aí tem o Android, que é baseado no Linux, aí não podemos dizer o mesmo. Websites e motores de busca, como Google, Bing e etc. Todos os sites que você se cadastra na internet. Aplicativos e o mais perigoso de todos, governos, já que ele, através do monopólio da força, exige que todos esses entreguem seus dados pessoais para ele. E por fim,
existem hackers que também são perigosos, mas não como o Estado. Alguns hackers até ajudam a encontrar vulnerabilidades, ajudam a tornar os sistemas mais seguros, mas é claro, sempre há o lado negro da força, hackers criminosos que querem apenas roubar seus dados pessoais e vendê-los para outras organizações. Então é muito importante você cuidar da sua privacidade online e principalmente do seu anonimato ao navegar na Deep Web. É algo que vamos ver lá para frente. E só para vocês terem uma ideia, listei aqui algumas das informações que eles podem ver e o que eles podem fazer com tais informações. Sites e mídias sociais que você visita. Isso ajuda, por exemplo, a facilitar o direcionamento de propagandas. Mas isso pode ser evitado facilmente com algumas ferramentas que vamos ver durante esse curso. Eles podem saber para quem você envia e-mails. Se você usa o Gmail, o Google sabe para quem você está mandando e-mail. Detalhes sobre suas informações financeiras e de sua família. Isso daqui é extremamente sensível. Cartão de crédito, número do cartão, a data de validade, código de segurança, tudo isso são informações que podem ser vazadas. Elas ficam salvas em um banco de dados da empresa e se esse banco de dados for hackeado, já era, sua privacidade acabou. Então, a minha dica aqui já de primeira é troque o seu cartão de crédito com frequência. É muito simples, basta dizer que perdeu o seu cartão e aí você recebe um novo e aquele cartão que está lá no site já não está valendo mais nada. Se aquele banco de dados for hackeado, você já está preservado. Então, essa é a dica que eu já dou aqui de início. E essas empresas, esses sites, podem salvar seus dados por meses ou anos, seja por vontade própria deles, e aí você tem que ler os termos e condições de uso do site, ou dependendo da legislação local. Se não me engano, no mega socialistão chamado União Europeia, tem uma legislação parecida que obriga que as empresas mantenham ali os dados salvos por meses ou anos. Sua localização, informações da sua conta, endereço de e-mail, o resultado das suas pesquisas que você fez na web. E no caso do governo, ele pode pedir todos os seus dados de navegação ao seu provedor e limitar a sua liberdade de expressão. Algo que está acontecendo nesse momento com o STF fazendo buscas e apreensões, que eu chamo de roubo, de computadores e equipamentos materiais de quem é de direita, de quem está manifestando contra o socialismo, que basicamente compõe ali o STF. Então, essas são as principais informações que várias empresas na internet possuem a seu respeito neste exato momento. E a principal delas, é claro, o Google. Você sabia que o Google possui dados de todas as plataformas nas quais você usa a sua conta de e-mail do Google? Então, se você vai cadastrar lá, por exemplo, Mercado Livre, você usou o e-mail do Gmail. O Google sabe que você tem uma conta no Mercado Livre. Ou então você utiliza algum aplicativo e coloca lá, por exemplo, a Steam, que é a plataforma de jogos, e você cadastra o seu e-mail do Google. E se você busca algum jogo no Google, por exemplo, ele vai fazer um cruzamento de informações. Opa, ele gosta desse tipo de jogo específico, então vamos mandar anúncio desse tipo de jogo para ele. Então quando você pergunta de onde o Google tira dinheiro, dos seus dados, dos nossos dados. Nossos dados é a mina de ouro do Google. E aí quando se fala em anonimato e privacidade na internet, sempre vai vir alguém com o seguinte comentário: você é criminoso? Porque somente criminosos têm algo a esconder na internet. Por que você quer se esconder na internet? É claro que essa é uma falácia. É claro que isso é um mito. Quando alguém vier com esse comentário, aproveite para explicar para ela por que o Estado que é o criminoso. Por que o governo que é o criminoso nessa história. O governo rouba os indivíduos sistematicamente através de impostos, e se eles tentam se defender desse roubo usando ferramentas de privacidade e anonimato, eles, os indivíduos, é que são os criminosos. Nós que estamos tentando preservar nossa vida e propriedade privada do Estado, que somos criminosos, essa é só mais uma deturpação moral que o Estado criou dentro da sociedade. Porque a estrutura coercitiva e tirânica do Estado só é viável se ele conseguir deturpar a noção de moralidade nas pessoas. E isso, obviamente, foi possível graças a séculos de doutrinação nas escolas, faculdades e através da mídia, que sempre foi um braço estatal. A mídia só é contra alguns indivíduos dentro do Estado quando estes estão querendo reduzir o Estado, ou quando esses estão querendo tirar um pouco do poder das mãos do Estado para dar às pessoas. Então, a mídia faz esse papel de manter o status quo do Estado, dessa organização criminosa. Então, não venha dizer que quem está tentando se proteger de todo esse aparato, de todo esse sistema criminoso, é o criminoso, porque isso é uma completa inversão moral.
Logo, é de se esperar que tal organização criminosa, o governo, tenha total interesse no que fazemos online, na internet, principalmente se estamos realizando trocas voluntárias sem a permissão dele. Portanto, a escolha do que essas entidades podem ou não possuir deve ser nossa. Essa é uma decisão sua. O objetivo principal é manter a sua privacidade. Porém, às vezes, não conseguimos fechar a porta do quarto, digamos assim. Então, é interessante que, ao menos, não saibam quem está dentro do quarto, como se fosse uma capa de invisibilidade. E é aí que entra o anonimato. Veremos isso mais adiante ao decorrer do curso. Ok, mas e a Deep Web? A Deep Web não é um lugar como eu mencionei anteriormente. Na verdade, ela é a própria internet. Mais especificamente, a parte da internet onde está todo o conteúdo não indexado online, como bancos de dados, códigos administrativos para governos, corporações e universidades. É como se estivéssemos olhando por debaixo do capô da internet. Por isso que tem aquela imagem do iceberg, que no caso o pico do iceberg, o que você vê é a internet online, a que estamos acostumados a navegar, e tudo que vem logo abaixo da superfície é a Deep Web. Ou seja, a Deep Web é vasta, milhares de vezes maior que a Surface Web, a internet como conhecemos. A Deep Web pode ser definida como o conjunto de sistemas que fazem parte da rede mundial de computadores e que fornecem anonimato e descentralização ao usuário comum. Como dito antes, lá é onde fica todos os dados armazenados na internet, porém não estão indexados. Então você não vai encontrar na Deep Web um Google, por exemplo. Quando acessarmos a Deep Web de fato, você vai entender o porquê. E é claro, além de objeto de muita curiosidade e de muita falta de informação do que ela realmente significa, a Deep Web está intimamente relacionada com anonimato e privacidade e pode e deve ser uma ferramenta útil para as pessoas que precisam disso. Então, senhoras e senhores, essa foi a aula 1 do curso de Anonimato e Deep Web aqui no canal. E hoje eu quero aqui resumir o que você verá nas próximas aulas. Eu dividi da seguinte forma. A aula 2 será sobre VPNs, o que são, como usá-las, suas vantagens e desvantagens. A aula 3 será sobre ferramentas de privacidade e aqui ainda sem usar a Deep Web, tais como bloqueadores de anúncio, acho que muitos já conhecem, e de rastreadores. E, é claro, explicar o que são rastreadores. Na aula 4 veremos o que são cookies, como eles interferem na sua privacidade online. Buscadores alternativos ao Google ou Bing, buscadores que não armazenam suas informações de pesquisa. E as ferramentas mais recomendadas de limpeza automática de cookies e históricos de navegação. Então veja, só com essas 3 aulas você já será capaz de ter privacidade na internet acima do usuário comum, que sequer faz ideia de que isso existe. Mas esse curso, é claro, vai muito além. Nas aulas seguintes você verá redes ocultas, como funciona a Deep Web na teoria. Depois veremos diversas formas de usar o Tor, que é a principal ferramenta hoje para se obter anonimato em vários níveis. E no grande finale, vamos de fato entrar na Deep Web. Vamos conhecer as 6 redes ocultas da Deep Web e entrar, acessar cada uma delas. De forma, é claro, segura. Eu estimo que cada tópico desses será coberto por no mínimo 2 aulas ou muito mais. Eu ainda não sei, estou construindo esse curso aos poucos, junto com vocês. Então, a cada aula, a cada vídeo, eu vou sentindo o que vocês precisam, as dúvidas de vocês, e aí eu prossigo com o restante do curso, já dirimindo essas dúvidas, já resolvendo essas dúvidas. Eu acho que assim fica muito melhor, né, de andar, caminhar com o curso. Então, espere por muitos vídeos daqui por diante, vídeos exclusivos para membro VIP ou lendário. Se você conhece alguém que está interessado em um curso desse tipo, indique-o para outras pessoas. E no final do curso, eu vou disponibilizar todos esses slides com todos os links de todas as ferramentas que vamos utilizar aqui, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau! Olá, membros, essa é a aula 2 do curso Anonimato e Deep Web. Lembrando que todos os links mencionados nessa apresentação estarão disponíveis para apoiadores membros lendários, lá no nosso grupo exclusivo no Discord. No entanto, vou disponibilizar no final desse curso, pelo menos na primeira parte, antes de entrarmos na parte de Tor e Deep Web, vou disponibilizar todos os links estruturados em um arquivo de texto para todos os membros, tanto lendários quanto membros VIP, ok? Nesta aula veremos tudo sobre VPNs. O que são VPNs, como elas funcionam, como elas nos fornecem privacidade ao navegar na internet,
as desvantagens de uma VPN, ou seja, aquilo que ela não nos fornece, e por fim, como escolher uma boa VPN. Tudo isso e muito mais na aula de hoje. Então, como vimos na aula 1, ao navegar na internet ou usar um aplicativo online, uma série de informações pessoais nossas são coletadas por essas empresas, donas desses aplicativos ou sites na internet. E tais informações podem ser coletadas com ou sem o nosso consentimento, e por inúmeros terceiros. Isso não só permite que informações sensíveis de nossas vidas caiam em mãos erradas, mas também que sejamos vigiados o tempo todo, enquanto estamos online, navegando na internet. Ou seja, nossa privacidade é violada constantemente. Mas felizmente, há muitas aplicações que nos ajudam a impedir que muitas dessas informações sejam coletadas, salvaguardando nossa privacidade. Nas próximas aulas desse curso, você verá algumas dessas ferramentas, como usá-las de forma correta e segura e extrair o máximo delas. E na aula de hoje, vamos começar com a famosa VPN. Mas antes, é preciso saber o que precisamos exatamente esconder na internet. A principal e a mais sensível delas é o seu endereço de IP. IP é a sigla para Internet Protocol, ou, tradução livre, Protocolo de Internet. IP nada mais é do que um conjunto de regras para a comunicação entre dispositivos na internet. E para o seu dispositivo ser identificado na internet, nesse protocolo, é atribuído a ele um número, o endereço de IP. Esse é um exemplo de endereço de IP. Nesse caso aqui, é um endereço do tipo IPv4. É um padrão que foi criado lá na década de 90 e até hoje é o principal utilizado na internet. Já existe há vários anos uma nova versão desse protocolo, que é o IPv6. No entanto, como toda a estrutura da internet foi baseada no IPv4, é difícil fazer essa transição. Ainda estamos nessa transição para IPv6. Por enquanto, utilizamos mais o tipo IPv4 do que o IPv6. E ele é composto por 4 grupos de números, separado por pontos, conforme mostrado nessa imagem aqui ao lado esquerdo, e cada número desse vai até o limite máximo de 256, que equivale a 8 bits ou 4 bytes, dando aí um total de 32 bits. Na verdade, o que os computadores enxergam são só esses grupos de 0 e 1, a base binária, que são esses grupos de bits. Só que, para facilitar o entendimento humano, é muito melhor que ele seja convertido para a base decimal. E então ele fica representado no seu sistema operacional, no software do seu sistema operacional, desta forma. Cada um desses números contém várias informações para identificar a conexão dentro do protocolo. Não é o objetivo aqui entrar em detalhes técnicos do protocolo, mas fica aqui apenas como ilustração. Para saber qual é o seu endereço de IP, basta ir lá no Google e pesquisar pelo termo MyIP ou Meu IP. Ele vai aparecer várias opções. Esse é um dos sites, IPinfoDB. Então ele informa o seu endereço de IP, e esse endereço de IP aqui não é da sua máquina local, da sua rede local. É o endereço de IP do seu provedor de internet, porque a conexão sai do seu computador e vai para o seu provedor, e do seu provedor é que ele encaminha os pacotes para os sites para a internet. E a partir desse IP, o site consegue saber qual é o provedor, o país onde está localizado o provedor, o estado, a cidade, as coordenadas da cidade onde está localizado esse servidor, seu provedor de internet, o famoso ISP, Internet Service Provider, e aqui no caso é o Telemar Norte Leste SA, tipo de conexão, código de área da linha e o código de área postal. Essas são algumas das informações que é possível coletar baseado apenas no seu endereço de IP. Ok, agora você deve estar se perguntando: tá, Anderson, mas o que alguém pode fazer com todas essas informações? Estou vulnerável? Alguém pode me rastrear apenas sabendo meu endereço de IP? Eu posso ser hackeado? Calma, não precisa ficar paranoico. Não é possível hackear o seu dispositivo apenas com o endereço de IP, porque, como eu disse, na verdade é o endereço de IP do ISP, do seu servidor de internet, do seu provedor. Mas segurança é uma coisa e privacidade é outra. A partir do seu endereço de IP, é possível coletar algumas informações ao seu respeito, traçar o seu perfil de comportamento na internet e, assim, possibilitando reunir informações para invadir o seu computador. Então, apesar de não ser a mesma coisa, segurança e privacidade estão caminhando ali sempre juntos. Se você entrega a sua privacidade, você está, em última análise, fornecendo informações para o inimigo te atacar, ou simplesmente entregando seus dados para uma empresa que vai lucrar
lucrar em cima deles, para te mostrar mais anúncios chatos, incomodar você com spams, encher a sua caixa de e-mail, por exemplo. Por esse motivo que você pode considerar sendo muito importante esconder essa sua informação, o seu endereço de IP. Mas resumindo, o endereço de IP permite saber a cidade ou a região a qual a conexão está, saber o histórico de torrents baixados e semeados na conexão. Então é possível saber o que você baixou através do seu endereço de IP. Isso aqui está relacionado à sua privacidade. Então é aquela coisa, você não consegue esconder as informações, mas pelo menos nesse caso você consegue esconder a sua identidade. As pessoas sabem os dados que você baixou, mas não sabem quem você é. E é claro, ele permite saber qual é o seu ISP, o seu provedor de internet da conexão. E geralmente o que acontece quando se sabe o provedor de internet das pessoas é proibi-las de acessar determinado tipo de conteúdo na internet. Porque o seu provedor sabe os serviços que você está utilizando. Ele não sabe os dados que você trafega dentro daqueles aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, mas o seu provedor pode bloquear esse serviço. Por isso que o WhatsApp foi bloqueado várias vezes a mando do governo, a mando de juízes, para que os provedores de internet bloqueassem a conexão entre os clientes e o aplicativo, os servidores do aplicativo. Então, sabendo qual é o seu provedor, é possível censurar você, é possível proibir você de acessar determinados tipos de aplicações na internet. E como eu disse, não é possível fazer invasões apenas com o seu número de IP e também não é possível obter a sua localização exata, o seu endereço. Certo, agora que você sabe o que esconder, seu endereço de IP, como esconder tais informações, como esconder o seu endereço de IP. Há algumas opções, só que a mais popular delas são as VPNs. VPN é a sigla para Virtual Private Network, ou tradução livre para o português, rede virtual privada. Quando você se conecta à internet através de uma VPN, todo o tráfego de dados é enviado através de uma espécie de túnel virtual criptografado. Eu até coloquei essa imagem aqui do lado para ilustrar um túnel virtual, porque é a analogia perfeita para se explicar como funciona uma VPN. Vai ficar mais claro nos próximos slides. Quando falamos de túnel encriptado, basicamente significa que o software de VPN instalado no seu dispositivo cria uma conexão privada entre o seu dispositivo, por exemplo, seu computador ou smartphone, até o servidor VPN. Ou seja, todos os pacotes que você está transmitindo são transformados em código, são embaralhados. É isso que a criptografia faz, embaralhar informações, embaralhar dados. Significa que se alguém interceptar o fluxo de dados da sua conexão, tudo que ele terá será um código ilegível. Um monte de dado que não vai fazer nenhum sentido para ele. E além disso, além do serviço de VPN encriptar a sua conexão, ocultando os dados trafegados, nesse processo a VPN também atua como um proxy, porque ela altera o endereço de IP que o site irá receber. Em outras palavras, você não estará navegando na web com o seu endereço de IP disponível publicamente. O endereço de IP que o destinatário vai ver é o endereço de IP do servidor de VPN, e não o seu. Resumindo, além dos dados da conexão serem encriptados, seu endereço de IP público também é ofuscado, garantindo assim a sua privacidade. Então, para ficar mais fácil, aqui tem uma ilustração da conexão direta entre você e a internet sem o uso de VPN, ou seja, o tráfego sai do seu computador, do seu dispositivo, não encriptado, passa pelo ISP, o provedor de internet, e da forma que o provedor recebe esses dados, ele encaminha para a internet, ele encaminha para o servidor de destino. Então, todo o tráfego, desde o seu dispositivo até a internet, até o servidor de destino, não é encriptado. Então, se um hacker interceptar essa conexão, esses dados trafegados, ele pode saber os dados que você está mandando e recebendo da internet. Já a conexão usando a VPN, todos os dados são encriptados desde o seu dispositivo, desde o seu laptop ou smartphone. Então o aplicativo de VPN vai lá, encripta esses dados, manda para o provedor de internet, o ISP. Como o provedor tem apenas a função de transmitir esses dados trafegados para o endereço correto, então ele pega esses mesmos dados encriptados e manda para o destino, que agora não passa a ser a internet diretamente, o servidor final. Passa a ser o servidor do VPN. E só lá no servidor de VPN é que os dados são
desencriptados, que o tráfego ele deixa de ser encriptado e vai finalmente para o destino final. E aí você pode perguntar, ué, mas a partir daí não é possível identificar meus dados? Saber de onde veio? Não, porque para o destinatário, para o servidor final, quem está conectando com ele é o servidor de VPN. Para ele, aqueles dados partiram dali, e de um servidor que fica em outro país, em outra região. Então é como se você mandasse um pacote lacrado, um pacote com um cadeado, e você entrega ele para a VPN. E só o VPN tem a chave para destrancar esse cadeado. E a função da VPN é pegar esse seu pacote e entregar até o seu destinatário, e o VPN chega para o destinatário e diz, olha só, tem alguns pacotes aqui para você, algumas cartas. E aí o servidor diz, ah, mas de quem é isso aí? Ah, não sei, é um dos milhões de clientes que nós temos lá no nosso serviço de VPN. Então toma aqui os pacotes, leia, veja o que você tem que mandar de volta, me entregue e que eu envio para ele, para o nosso cliente. O servidor de internet, por sua vez, manda o que ele tem que mandar, manda o que estava ali nas instruções dentro do pacote, entrega para o VPN lacra o pacote de novo, tranca o pacote com a chave que ele tem lá, e manda de volta para o seu dispositivo. De forma análoga, é assim que funciona um serviço de VPN. Enfim, com a conexão encriptada e o endereço de IP completamente desassociado do endereço de IP público do seu dispositivo, torna-se muito mais difícil para que terceiros como governos, hackers e qualquer outro indivíduo intercepte e visualize seus dados. Bora ver como funciona na prática? Eu tenho aqui um VPN, na verdade eu não utilizo este VPN, é o que ele vem junto com o antivírus, mas enfim, vou usá-lo apenas como demonstração prática de como funciona uma VPN. Então é este daqui, o Bitdefender VPN, eu vou dar 2 cliques aqui nele, vai abrir essa janela, e esse VPN aqui é muito simples. Primeiro eu vou mostrar para vocês qual é o meu IP agora, sem estar conectado à VPN. Então eu abri aqui o site whatismyip.com, assim que você abre o site, ele já te mostra o seu endereço de IP público. E o meu é esse daqui, ó, endereço de IP do tipo IPv4, 187.14.100.236. Localização Itaguaí, muito longe do meu endereço, e meu provedor de internet. Agora, veja o que acontece quando eu conecto a VPN. Eu vou abrir aqui a VPN, e aqui ele vai me dar uma opção, na verdade, uma das poucas opções que ele me fornece aqui, de escolher onde que eu quero me conectar. Qual servidor, em qual localidade? Argentina, Austrália, Brasil, é claro que eu não vou me conectar ao Brasil, quanto mais longe for, melhor para a minha privacidade. Então eu vou escolher aqui o servidor da República Tcheca, por exemplo. Ah, ele pede para eu fazer o upgrade. Então, como essa é uma versão gratuita desse serviço de VPN, eu tenho algumas limitações. Eu não posso escolher qual servidor eu quero me conectar. Então eu vou clicar para me conectar automaticamente e aí ele vai selecionar lá um servidor aleatório e assim que ele finalizar aqui a conexão, o que vai acontecer? O meu endereço de IP passará a ser o endereço de IP desse servidor de VPN. Esse site aqui não vai mais visualizar esse endereço de IP, esse meu endereço de IP público. Ele vai visualizar o endereço de IP lá do servidor da VPN. Vamos confirmar? Basta a gente atualizar a página aqui e aqui, ó, ele me mostra outro endereço de IP completamente diferente. Está dizendo aqui que a localização é de Santa Clara, lá no Canadá. Então, ele escolheu o servidor de outro país, menos mal. E aqui, ó, o ISP, o provedor, é Laboratórios G-Core SA. Para esse site, quem está provendo os pacotes, quem está transmitindo os dados, é esse provedor aqui, lá do VPN. Então, esse foi um exemplo prático de como se conectar a uma VPN. Agora, há alguns problemas com esse tipo de serviço de privacidade. Vamos lá, o que uma VPN fornece? Privacidade em relação aos pacotes enviados. O que antes era completamente ilegível, agora torna-se criptografado assim que sai do seu computador, do seu dispositivo e passa pelo ISP, seu provedor de internet. Os pacotes só se tornam legíveis após o servidor VPN, mas a partir desse ponto não é mais possível relacioná-los ao dispositivo de origem, além de, é claro, acessar alguns conteúdos online restritos em sua região, tanto por governos como empresas. Um exemplo são as séries da Netflix, que são proibidas aqui no Brasil, e você consegue acessá-las magicamente através da VPN. Mas só a VPN não te fornece anonimato absoluto, porque o servidor de VPN ainda pode saber seu endereço real de IP, pois ele é centralizado. Então, se você contratar uma VPN desconhecida, com uma má reputação, ela pode estar comercializando seus dados com terceiros, principalmente se essa VPN for gratuita, porque
quando é gratuito, o produto é você, é o usuário. E existem outros métodos que eu gostaria de destacar aqui, como por exemplo, técnicas que usam vazamento de web RTC em determinados softwares de VPN e impressões digitais do navegador ainda podem coletar dados sobre você. E é isso que vamos resolver na próxima aula. Como evitar que navegadores criem uma espécie de perfil de usuário seu, que é o que chamamos de impressões digitais. Tirando isso, uma VPN protegerá sua privacidade muito bem na maioria dos casos. Então é bom frisar, uma VPN não protege seus dados da sua rede privada que você está usando. Então se tiver alguém conectado com você, com o seu computador na sua rede local, a VPN não protege seus dados desse indivíduo, porque vocês estão na mesma rede privada. Então uma VPN não vai te proteger, por exemplo, se o seu vizinho descobrir a senha do seu Wi-Fi. Aí já era, né? Conforme já dito, a empresa de VPN poderá ver seu tráfego. Então, um serviço de má reputação pode deliberadamente coletar informações pessoais suas e outros dados valiosos para si mesma ou para comercializar com terceiros. E um serviço de VPN, cujo servidor está hospedado em um país estrangeiro, é preferível quando o objetivo é proteger as comunicações a fim de evitar a censura de um governo local. Por isso que muitos na China utilizam uma VPN. Agora, como escolher a VPN ideal? E aqui eu listei algumas das principais características para te ajudar a escolher a sua própria VPN. Eu não vou indicar nenhum serviço de VPN aqui, mas espero que com esses dados aqui você consiga encontrar a sua VPN ideal. Então aqui temos o primeiro critério, reputação. Há quanto tempo a empresa opera e os comentários dos clientes no Reddit. Eu vou clicar aqui para vocês verem um site onde tem alguns comentários sobre as principais VPNs do mercado. Então aqui você escolhe a pontuação geral, já traduziu automaticamente aqui do inglês para o português, que eu estou usando aqui nesse momento o Chrome. E aqui são alguns comentários dos indivíduos lá no Reddit em relação às principais VPNs. E aqui tem um filtro e você escolhe a pontuação geral ou por popularidade, pontuação de anonimato, melhor preço, número de localizações, quanto mais servidores espalhados esse serviço de VPN tiver, melhor, quantos dispositivos você pode usar em uma única VPN. Então aqui eu vou escolher uma opção, pontuação de anonimato, então temos aqui a Black VPN, tem 190 comentários, é bom você ficar de olho nos comentários, quanto mais comentários, melhor. Aqui depois vem a Boli VPN, não conheço, a NordVPN, muito conhecida. E aqui o site elenca as VPNs com maior pontuação de anonimato. Tome muito cuidado, porque alguns desses comentários podem ser pagos. Por isso é bom você vir aqui em comentários, clicar e ver os comentários. Se não é um comentário genérico, vê também a data dos comentários. Por exemplo, aqui o pico foi em 2017. E temos depois 26 comentários em 2018 e 16 comentários em 2019. Eu não estou levando muita fé nessa pontuação aqui não. Inclusive, eu nem sei como é feita essa pontuação aqui, não está muito claro. Mas enfim, é uma das formas de você avaliar a reputação dessa VPN. Agora, se você quer uma comparação mais detalhada, mais profunda, tem esse site aqui chamado That One Privacy Site. Ele traz uma tabela com nada mais nada menos que 185 VPNs. E aqui tem dezenas de filtros que você pode escolher. Tem, por exemplo, a jurisdição na qual está baseada a empresa por trás da VPN, se essa jurisdição faz parte do 14 Eyes, que já vamos ver daqui a pouco lá na apresentação, quais os tipos de log que ela armazena, se ela armazena os dados trafegados, se ela armazena as requisições de DNS, se ela armazena os timestamps, a data e hora das conexões, se ela tem métodos de pagamento anônimos, se ela aceita criptomoeda, se ela tem leak protection, que evita vazamento de informações, quais métodos de ofuscação ela suporta, criptografia que ela usa, 128 bits, 256 bits, AES, RSA, ou seja, várias informações que você pode coletar aqui nessa tabela e baseado nessas informações você pode decidir qual será a sua melhor VPN. E se você preferir, você pode simplesmente digitar aqui o nome da sua VPN, por exemplo, aquela lá, Black VPN. E aí a tabela mostra apenas essa VPN que você pesquisou. Então essa é a Black VPN, você pode ver aqui que está tudo verdinho, isso é interessante, sinal que essa VPN tem potencial de ser muito boa, está localizada em Hong Kong. Hong Kong, a gente sabe, ainda é uma região de livre comércio, de livre mercado, até a China tentar ocupar aquele lugar, e aí
lascou. E então você percorre os filtros aqui para o lado e ela tem algumas red flags e yellow flags, por exemplo. Método de pagamento anônimo, ela aceita apenas e-mail, ela não aceita dinheiro, cash, ela não suporta proteção de vazamentos em IPv6, tem algumas yellow flags em relação às portas e à velocidade da conexão da VPN, e aqui acaba todas as informações que eles conseguiram coletar em relação a essa VPN. Ah, mas só um detalhe, esses dados foram atualizados em 20 de 7 de 2019, ou seja, algumas dessas informações na tabela podem estar desatualizadas. Lembrando que você está confiando nessas informações do dono desse site, então você está confiando nesse terceiro para avaliar a VPN. Então o ideal é que você vá lá no site da VPN e confirme todas essas informações, ou então outros fóruns, enfim. Quanto mais informações você consegue coletar sobre essa VPN, mais assertiva será a sua decisão. Outros requisitos que você tem que se atentar na busca por sua VPN ideal: coleta de dados. A empresa pelo menos diz que não coleta seus dados? Localização e leis. Em alguns países da Europa, por exemplo, toda empresa é obrigada a fornecer os dados do cliente quando solicitado pelo governo, pelo Estado. Criptografia. Prefira VPNs que possuam criptografias avançadas, do tipo AES de 256 bits, no mínimo, criptografia militar, e RSA 4096, que é a criptografia de handshake. Próximo aqui, Kill Switch. Kill Switch é uma implementação via software que garante que a comunicação entre o seu dispositivo e a internet continuará criptografada caso a conexão com o servidor VPN seja interrompida, evitando que o seu endereço de IP seja vazado e sua identidade seja descoberta. Segundo esse site, VPN Mentor, essas são as VPNs que possuem essa funcionalidade. E por fim, é interessante que essa VPN tenha Data Split. Essa função basicamente divide os pacotes de comunicação dos dados trafegados e envia para servidores em localizações diferentes. Isso garante que seja ainda mais difícil qualquer tentativa de interceptação dos seus dados. Esse é aquele site com comparativo de 185 VPNs que eu já havia mostrado para vocês. E aqui eu menciono a Aliança dos 14 Olhos, que são os 14 países que têm um tratado de inteligência, cujo objetivo é compartilhar informações dos cidadãos que ali vivem. É óbvio que eles vão dizer que o pretexto é para combater crime, mas na verdade eles estão monitorando os indivíduos sem dó, infringindo a privacidade deles. Por isso, é muito importante que a empresa da VPN ou o VPN, o servidor de VPN, não esteja em alguns desses países aqui: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, França, Holanda, Noruega, Alemanha, Bélgica, Itália, Suécia, Espanha e mais esses 4 países aqui, que são os chamados Third Party Contributors, que é Israel, Japão, Singapura e Coreia do Sul. VPN em algum desses países não é recomendada. E aqui uma notícia que eu encontrei que é reconfortante. O governo turco tenta acessar os dados de cliente da ExpressVPN, uma VPN bem conhecida, e não encontra nada. Bem feito. Motivo: a empresa realmente cumpriu o que havia prometido: não armazenar logs. Essa VPN merece alguns pontos, hein? E aqui mais uma última notícia: nova tecnologia de VPN para ficar de olho nos próximos anos, a WireGuard. WireGuard, na verdade, é um novo protocolo de VPN que visa simplificar o acesso de criptografia de dados. Ele promete ser mais rápido e simples que, por exemplo, o OpenVPN e o IKE V2. No entanto, ela é ainda considerada como experimental. Então é isso, essa foi a aula 2 do curso Anonimato e Deep Web. Hoje falamos sobre VPN. Diga aqui nos comentários o que você achou desse curso, se foi um tempo muito grande. A duração deve ter sido muito maior que a aula 1, eu ainda vou editar esse vídeo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa aula, espero que tenha valido o investimento de vocês como membros aqui do canal. E é isso, próxima aula, provavelmente na próxima semana já vamos falar sobre ferramentas de privacidade na web, mais especificamente em navegadores, para usar no Chrome e no seu navegador preferido, ok? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Olá, membros! Então essa é a aula 3 do curso Anonimato e Deep Web. E hoje nós vamos ver o que são rastreadores, por que eles são tão perigosos e
como bloqueá-los. Como vimos na aula 2, com a VPN você consegue ocultar o seu endereço de IP público, informações sobre o seu provedor de internet, dados trafegados, ou seja, recebimento e envios de pacotes, já que eles caminham pelo túnel encriptado dentro da VPN, sua localização a nível de país, ou seja, torrents seguros, dispositivo, configurações do dispositivo, informações da rede móvel, pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular, no caso, para smartphones. Contudo, sinto lhe informá-los, isso não é o suficiente. As páginas da web, através dos navegadores que utilizamos, ainda podem monitorar nossas ações a fim de descobrir nossos hábitos de navegação. Essa é para quem é mais velho, acima dos 35 anos. Analogamente, visitar sites na web hoje é como ler um jornal em um metrô lotado. Então você está com o seu site aberto e dezenas ou até mesmo centenas de empresas vigiando, olhando o que você está fazendo na web. Então mesmo com a VPN ativada, muitas informações ainda podem ser coletadas, como por exemplo, o tipo, versão do seu navegador, qual é o sistema operacional que você está utilizando e a versão dele, resolução da tela do seu dispositivo, padrões de rolagem e cliques de mouse, ou então touchscreen, se você estiver utilizando o tablet ou o celular, o idioma de preferência da página que você está visitando, a data e hora e a duração da visita dessa página, só para citar algumas das principais informações que são coletadas sobre você ao navegar na internet. Então, por exemplo, se um determinado site consegue descobrir o site de origem, de onde você veio, mas a data e o seu fuso horário, com base no horário que você está acessando aquele site, então eles podem traçar aproximadamente o fuso horário da sua localização. Somado ao idioma de preferência da página, eles conseguem descobrir a sua localização aproximada. E se você estiver duvidando do que eu estou dizendo aqui, não precisa confiar em mim. É só você ler as políticas de privacidade das principais empresas de análise de dados hoje. Um exemplo aqui é a Hotjar, responsável por criar dezenas de cookies altamente intrusivos e, é claro, a maior e mais onipresente delas, o Google Analytics. Aqui está, eu grifei exatamente o trecho da política de privacidade do Google, onde eles informam que coletam várias informações, entre elas identificadores exclusivos, e aí você clica nesse link para saber exatamente quais são esses tais identificadores exclusivos, tipo e configurações do navegador, tipo e configurações do dispositivo, sistema operacional, informações de rede móvel, etc, etc. E para coletar todas essas informações sobre você e seu dispositivo, os sites utilizam uma tecnologia de rastreamento, os chamados rastreadores ou trackers, como é o caso do Google Analytics e do Hotjar. Rastreadores são scripts, códigos incorporados aos sites da web que coletam uma tonelada de dados sobre o seu comportamento e o seu dispositivo. E a maioria desses rastreadores, vem de sites de terceiros, da qual você provavelmente nunca visitou e nunca vai visitar. O objetivo principal dos rastreadores é construir um perfil exclusivo de quem você é ou quais são os seus interesses a fim de rastreá-lo na web. O principal mecanismo de rastreio hoje é chamado de impressão digital. As impressões digitais, na maioria das vezes, são completamente invisíveis para o usuário comum. Tecnicamente falando, acontece da seguinte forma. Tudo que é coletado sobre você é armazenado em um servidor externo, de quem está coletando esses dados, geralmente, e recebe um hash, uma espécie de etiqueta. Algo como isso aqui, esse código abaixo. Bom, esse código pode até não dizer quem é você, mas é um identificador. É uma maneira do site ou da empresa que está te rastreando reconhecê-lo. O que você vê, que tipo de conteúdo lhe agrada e assim por diante. E conforme você vai mudando seus hábitos, esse indicador também muda. Eventualmente, você receberá um novo código, um novo hash, e assim sucessivamente sua impressão digital será alterada, de tal forma que ela reflita exatamente os seus passos na internet. Todas as informações coletadas ao longo do tempo são agregadas e processadas por IAs, inteligências artificiais, e vendidas para anunciantes, outras empresas de análise de dados e governos. Empresas como Google, Facebook, Microsoft e Twitter têm todo o seu negócio construído em cima da venda de dados do cliente, entre aspas, porque na verdade você não é cliente, você é apenas o produto. Porque os clientes de fato dessas empresas são os anunciantes. E aqui está o porém. Você consentiu com a coleta de todos esses dados? Aqui eu listei alguns sites
sites e ferramentas criadas por organizações que se preocupam com a privacidade na internet, como a Panopticlick, da Electronic Frontier Foundation, que são os criadores de uma das principais extensões de privacidade atualmente. Então, quando você vai aqui no site, eu vou clicar aqui no link, e o que ele vai fazer? Ele vai escanear o seu navegador e, a partir de uma base de dados que eles possuem, eles vão te dizer o quão o seu dispositivo é identificável na internet. Então, você clica aqui, teste-me, vai começar a fazer uma espécie de scanner do seu navegador e aqui ele vai te dar o resultado do quão o seu navegador é seguro contra rastreamento. Então ele diz aqui que sim, eu tenho uma proteção muito forte contra rastreamentos na web. Ele diz também que o meu navegador é invisível a trackers, só que ele informa que o meu navegador não está aceitando acordo de não rastreamento. Aí você clica depois para saber o que é isso. E eu não estou protegido contra impressões digitais, que é hoje o mecanismo mais complexo e mais poderoso de rastreamento na internet, é a arma mais poderosa do marketing. E então ele completa aqui embaixo afirmando que a impressão digital do meu navegador é única em uma amostragem de 275 mil, ou seja, mesmo com todas as extensões instaladas aqui no meu navegador, a minha impressão digital deixada nesse navegador é a única dentre as outras 275 mil analisadas por esse site nos últimos 45 dias. E logo abaixo tem uma tabela com todas as informações coletadas pelo meu navegador para compor a minha impressão digital. Além do Panopticlick, também tem esse site aqui, iMunique. Então você clica nesse botão aqui e ele vai fazer o mesmo teste que fez lá. Outro site bem interessante que eu estou deixando aí na apresentação é o Tracograph. Ele informa quais são e onde estão os rastreadores nos sites que você mais navega. Por exemplo, vou acessar aqui o site agora, então vai abrir esse site e se você não sabe como funciona, você pode clicar aqui em Mostre-me o que fazer. Aqui está traduzido para o português. Em inglês vai aparecer Show me what to do, ou então, se você já conhece, basta você vir aqui em I can't do this alone. Então vamos direto. Descubra quem está rastreando você enquanto você está lendo suas notícias favoritas online. Então, posso fazer isso sozinho, clico aqui, e aqui ele já selecionou o Brasil, porque eu não estou utilizando uma VPN. Se você estiver utilizando, basta você vir aqui e selecionar o país. Selecionado o país, você vem aqui em selecionar mídia, e aqui eu escolho quais são os principais veículos de mídia que eu acesso. Então eu posso escolher aqui mídia global, então tem aqui Al Jazeera, BBC, vamos escolher alguns aqui, ó, BBC, CNN, Daily Mail. Supondo que o meu perfil seja de socialista louco. Então eu venho aqui, encolho e agora escolho mídias nacionais. Carta Capital, óbvio, adoro Carta Capital. Estadão também. Folha, adoro Folha de São Paulo. O Globo, é claro, para acompanhar as catástrofes da Covid-19. O UOL também não pode faltar. Pronto, escolhemos esses daqui. Agora você vem, encolhe esse painel. Então aqui ele resume nesse mapa o país onde eu estou localizado, os países nas quais estão hospedados os serviços de rastreamento, que são esses em vermelho, e de azul os países que hospedam os sites dessas mídias, desses sites. Feito isso, após escolher os veículos de mídia que você acompanha, repare aqui em cima. 12 fontes de mídia que eu selecionei e 370 conexões não intencionais. Ou seja, se eu visito 12 sites de mídia, existem 370 conexões por trás desses sites me monitorando e me rastreando, sem que eu faça a mínima ideia. Para consultar mais detalhes, basta você clicar aqui no país na qual você quer ver as mídias, na qual você está se conectando, na qual você está acessando. Então aqui ele diz, você visitou esses sites aqui, Folha, o Globo, o UOL, e ele mostra aqui embaixo todos, se não a maioria dos domínios de rastreamento. Só nesses 3 sites que por acaso eu vier a visitar, eles estarão constantemente mandando informações para 107 servidores de serviços de rastreamento. Realmente é assustador. E esse site ainda vai além, ele mostra as particularidades de cada um desses rastreadores. Então, por exemplo, ó, esse rastreador aqui do Facebook, que vem de 29 servidores, cria um perfil sobre mim. Aqui é o tempo que as informações ficam armazenadas, registradas nesse servidor. Aqui ele informa que todos esses dados coletados por esse servidor está sendo compartilhado com outros servidores de terceiros, ou seja, uma verdadeira teia infindável de rastreamento. E por último, esse rastreador do Facebook não suporta o acordo de Do Not Track.
não rastreio. É claro, você acha que o Facebook vai se preocupar com sua privacidade? É assim que eles ganham dinheiro, ferrando sua privacidade. Aqui é o rastreador do Twitter, que é um pouquinho menos invasivo, ele diz que armazena os dados por apenas, entre aspas, 37 dias, e ele atende o acordo de não rastreamento, algo que é apenas uma mera promessa. E assim por diante, você consulta cada particularidade dos rastreadores, aqueles que possuem informação, vocês veem aqui que alguns não têm informação nenhuma, ou seja, é tudo muito obscuro. E se eu clicar aqui na aba Companies, ele detalha os rastreadores separados por cada mídia que você acessa, por cada site. Um total de 101 empresas me rastreando ao acessar esses sites de mídia. Então eu espero que agora você tenha a mínima ideia do quão você é rastreado na internet o tempo todo, coletando e registrando todo tipo de informação sobre você que talvez você não tenha consentido, que talvez você não queira. Vamos agora aos exemplos de rastreadores. Cookies primários. Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados temporariamente no seu dispositivo que carregam informações básicas para tornar a navegação na web muito mais fácil e rápida. Geralmente, cookies são bem inofensivos. Eles armazenam uma informação sobre você para que você tenha a melhor experiência de navegação naquele site. Então, como o cookie funciona? Você acessa um site na web, você faz uma requisição para uma página na web, o servidor onde está hospedado esse site devolve para o seu navegador um arquivo com algumas informações desse site. O seu navegador pega esse arquivo e armazena no seu HD, na memória de armazenamento do seu dispositivo. Daí, quando você volta a acessar esse site, o seu navegador pega esse arquivo armazenado no seu computador e manda novamente para o site. O servidor desse site, por sua vez, lê esse arquivo, identifica quem é você, identifica as suas preferências dentro daquele site para entregar a você uma experiência customizada ou simplesmente ele compartilha essas informações suas com terceiros. Exemplo prático de um cookie primário. Saiu do navegador no meio de uma compra online no site da Amazon? Não tem problema. Todos os itens que você havia selecionado ainda estão lá no carrinho. Inclusive, você não teve nenhum trabalho de logar na página novamente. Ou seja, toda essa praticidade ao navegar em sites na web existe graças aos cookies. Em especial, os cookies primários, aqueles que são armazenados apenas no servidor daquele site que você está acessando. Geralmente, esses cookies estão baseados em sessão, ou seja, são excluídos assim que você fecha o navegador ou uma guia, por exemplo. Mas longe do objetivo de melhorar a experiência de navegação dos usuários, certos tipos de cookies têm uma única função: rastrear seus movimentos na internet. E aqui eu listei alguns deles. Cookies de terceiros. São geralmente imagens e arquivos de mídia carregados a partir do servidor de terceiros, ou conteúdos de sites externos. Isso vai desde links, banners e até arquivos de vídeo. Já viu aquele monte de banners no meio da página, com um monte de anúncio? Pois é, todos eles, se não uma grande parte, são cookies de terceiros. E são usados para rastrear o mesmo usuário em diferentes sites. Estima-se que só o Google Analytics está presente em 80% de toda a web. E o problema com esses cookies é que eles não podem ser excluídos pelo usuário, já que são armazenados em servidores externos da empresa que implementou esse cookie, esse rastreador. Nesse caso, então, eles devem ser bloqueados antes da requisição ao navegador. Supercookies e Evercookies ou cookies zumbis são rastreadores baseados em JavaScript ou Flash que resistem à exclusão, copiando-se de diferentes formas na máquina, no dispositivo do usuário e ressuscitando cópias ausentes ou expiradas. Bem, nesse caso deveria ser chamado de cookie Wolverine. Esse tipo de cookie é tão persistente porque ele usa uma dezena de mecanismos de armazenamento para que uma vez que ele esteja armazenado no computador, ele nunca mais desapareça. Ainda assim, as principais ferramentas de antivírus no mercado, inclusive algumas extensões, são capazes de bloqueá-los ou até mesmo removê-los do seu computador, do seu dispositivo. Impressão digital do navegador. Esse tipo de rastreador é muito difícil de bloquear, porque ele coleta informações muito sutis que são repassadas do seu navegador para os servidores de web, e geralmente são informações relevantes, importantes para a sua experiência de navegação. As informações coletadas por esse rastreador é geralmente assimilada usando um algoritmo de impressão digital. O principal objetivo é, claro, identificar dispositivos individuais. E o problema desse rastreador
é que os dados são coletados mesmo quando o endereço de IP do cliente do seu dispositivo está oculto, ou seja, mesmo utilizando VPN ou um proxy, é possível ainda coletar todas essas informações. Só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui 2 sites que listam a tonelada de dados que são coletadas sobre você e sobre o seu dispositivo, que vão desde as fontes utilizadas ali na página, pelo navegador, resolução do monitor, toques na tela do seu celular, ou seja, o seu padrão comportamental, que é único, driver gráfico e até status da bateria do seu dispositivo. E ainda sobre essa tecnologia de impressão digital, tem a impressão digital de tela, também conhecida como Canvas Fingerprinting. Essa tecnologia instrui os navegadores da web a criar uma imagem oculta e exclusiva da tela de navegação, explorando um elemento de tela muito usado, o chamado HTML5. É usada para rastrear os movimentos do usuário de site para site. Ela começou a ser testada recentemente, em 2014, pela empresa AdDees, como uma maneira de substituir os cookies do site, já que os cookies podem ser excluídos, muitos deles, e a impressão de tela é sorrateira. Acontece sem o conhecimento do usuário comum e algumas vezes é muito difícil de ser bloqueada. E aí pode surgir uma pergunta: será que se eu trocar de navegador vai funcionar? E você já deve adivinhar que a resposta é não. Já existe uma técnica que foi estudada, segundo esse paper aí que vocês estão vendo, que usa um código que instrui os navegadores diferentes, a executarem uma variedade de tarefas. Essas tarefas, por sua vez, extraem dados ligeiramente diferentes para cada computador. Então esse mecanismo de software vai filtrando as informações sobre você até refinar e diferenciá-lo dos demais que utilizam esse navegador. Segundo esse estudo, ao todo, 36 novos recursos funcionam independentemente de um navegador específico. E dentro da impressão digital tem uma técnica chamada de biometria comportamental. Funciona da seguinte forma: ela coleta as informações sobre o seu modo de interagir com o seu dispositivo, com o seu smartphone, tablet, computador e todos os acessórios integrados a ele, como mouse, teclado. Então, a partir do próprio navegador ou aplicativo para celular, é possível saber onde você está tocando na tela, por exemplo, a frequência com que você arrasta a tela para cima e para baixo, ou então, se você estiver no computador, o intervalo de digitação, a rapidez com que você clica e movimenta o mouse. E como cada usuário tem um jeito único de interagir com o seu dispositivo, uma vez que essas informações são coletadas, fica muito fácil criar uma impressão digital única sua. E a má notícia é que isso pode ser usado mesmo usando Tor. Agora veja, nem sempre os rastreadores são ruins. Rastreadores são úteis, por exemplo, para identificar erros em sistemas e autenticar usuários. Quando você loga em uma página da sua conta bancária, por exemplo. Esse é um dos mecanismos utilizados para aumentar a segurança na internet, ajudando a combater fraudes. Mas o fato é que tal ferramenta deixou o campo da cibersegurança para se tornar uma forma de arrancar nossos dados pessoais para fins meramente comerciais, para invadir a privacidade dos usuários na internet de forma totalmente indiscriminada. Então, como se proteger desta perseguição sem fim? Eu resolvi seguir a sugestão dos membros lá na aba comunidade. Eu vou falar exclusivamente sobre bloqueadores na próxima aula, que é a aula 4, bloqueando rastreadores, ok? Agradeço a todos os membros que deixaram lá sua sugestão. E é isso. Até a próxima aula, ou até o próximo vídeo. Tchau! Olá, membros! Então essa é a continuação da aula 3. O que são rastreadores, como eles interferem na sua privacidade e algumas ferramentas e táticas para bloqueá-los. Para começar, tem uma má notícia. Eu não vou aqui só porque eu estou fazendo um curso de anonimato de Deep Web e ludibriá-los. Não existe uma solução definitiva para resolver todos os problemas de trackers, de impressões digitais, porque as técnicas de rastreamento são complexas e estão em constante evolução. Veja, é um mercado multibilionário. E mesmo que você não se importe com experiência de navegação, e essa não é a realidade da maioria dos usuários, é impossível ter um mínimo de navegação segura sem ter que trocar algumas informações entre o seu dispositivo e o navegador. E com esses mínimos atributos sobre você, porque lembre-se, trabalhamos baseado em padrão. O cérebro cria padrões para que possamos trabalhar de forma mais rápida e eficiente. Então,
Ao se conectar à internet, se manter online, seja por meio de navegador ou por meio de um aplicativo no celular, algumas informações mínimas sobre você serão coletadas. Isso é inevitável e sim, isso é trágico. No entanto, há algumas coisas que você pode fazer para garantir que seja muito mais difícil de rastrear você, de saber quem você é de verdade. E a melhor opção é, claro, de longe, o navegador Tor. O Tor Browser é talvez a única forma de se livrar quase de todos os rastreadores. E vamos ver isso logo adiante na segunda parte desse curso, como funciona o Tor e como navegar na Deep Web. Mas ainda é possível se proteger das principais técnicas de rastreio utilizando extensões para navegadores ou plugins, que conseguem bloquear esses rastreadores antes de coletar informações sobre você. Nos próximos slides vou mostrar os melhores plugins de privacidade, os melhores bloqueadores, como adicioná-los e configurá-los em seu navegador. A primeira extensão que eu recomendo é o Privacy Badger. Essa é uma extensão gratuita e open source, como todas que eu vou recomendar aqui. E por que ela é gratuita? Porque ela é desenvolvida por uma organização que se preocupa com a privacidade na web, que é a EFF, a Electronic Frontier Foundation, a mesma que criou lá aquele site, o Panopticlick. E ela tem como objetivo específico bloquear rastreadores, bloquear cookies, que parecem estar rastreando você e provavelmente está te rastreando. Para mim, a principal vantagem do Privacy Badger é que ele não trabalha com uma lista negra de servidores de rastreadores. Ao invés disso, ele atua baseando-se em heurísticas, ou seja, analisando padrões de comportamento dos rastreadores. Significa que quanto mais você utilizar essa extensão, mais efetiva ela será. Vamos ver como ele funciona na prática? Então eu vou sair aqui da apresentação. Eu estou agora no site da EFF, seria engraçado se tivesse algum rastreador aqui, mas essa é a extensão, Privacy Badger. E aqui ele diz, nenhum rastreador detectado, viva a privacidade. Então ok, ele não detectou nenhum rastreador nessa página, então não tem nada pra gente ver aqui. Vamos para esse site, o doceiro.com. É um site de hospedagem de e-books e livros gratuitos, entre aspas. Entre aspas porque o uBlock, que é o bloqueador de anúncios, acabou de bloquear 16 elementos de anúncio. Vamos ver na próxima aula como bloquear anúncios. E aqui ó, o bloqueador de script, o NoScript, acabou de bloquear 11 scripts. E, segundo ele, 2 não confiáveis e outros aqui que ele coloca como padrão, mas que na verdade são desconhecidos. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma de louco aqui e vou permitir todos esses scripts. Então vem aqui, vai atualizar a página e vai permitir todos os scripts. Perceba que não tem nada na página. Não há indícios nenhum de que existem rastreadores aqui nessa página. Não tem nada. Mas olha agora o que aconteceu com o Privacy Badger. Está aumentando a contagem de bloqueio. Anúncios, então, 95 elementos de anúncio no uBlock e no AdBlock só 27 e você vai saber o porquê na próxima aula. Mas vamos aqui clicar no Privacy Badger e ver o que está acontecendo. Olha só, muitos rastreadores. E muitos desses ele não bloqueou. Ele está dizendo aqui, ó, o seu furão ainda não conseguiu aprender a furar esses rastreadores. Ou seja, o Badger, o furão, ainda não conseguiu bloquear os domínios. E a vantagem do Privacy Badger talvez possa ser também a sua desvantagem. Porque como ele não tem uma lista negra, alguns rastreadores ele deixa passar. Então o que eu vou fazer? Mas aqui, ó, a maioria dos que ele bloqueou são realmente rastreadores completamente intrusivos, como esse Google Apps, do Google Analytics, DoubleClick, fontes de estética. Tudo isso são rastreadores. Inclusive você pode vir aqui ó, e copiar o endereço e analisar o site desse rastreador, algo que eu não recomendo de jeito nenhum se você não for um usuário avançado. E aqui tem as opções, esse check aqui ó, permite o rastreador. Aqui ele bloqueia o armazenamento de cookies, então você pode arrastar para cá se você quiser só bloquear os cookies. E para cá ele bloqueia completamente o acesso ao domínio desse rastreador. Agora vamos arrastar aqui para baixo e vamos ensinar o Badger a bloquear tudo. Eu não quero nenhum rastreador ao acessar essa página aqui. Eu não costumo usar essa página, deixando bem claro. Mas vamos ajudá-lo aí a ser mais efetivo. Então vou bloquear tudo aqui, ó. Lamento muito, doceiro, mas você vai ter que arrumar dinheiro de outra forma. Então pronto, sinalizei aqui para o Badger que é para bloquear todos esses domínios sempre que eu entrar nesse e qualquer outro site que contenha esses rastreadores. E é basicamente isso. Muito simples, né? Você pode desabilitar se você quiser. Se ele acabou quebrando o site que você está navegando,
lado, pode ser que você tenha bloqueado um rastreador próprio da página, um rastreador primário, cookie primário. Ou não, é preciso investigar. Mas se isso acontecer, você vem aqui nesse botão e desabilita o Privacy Badger apenas para esse site. Aqui você informa se ele quebrou o site e aqui você doa. É muito bom você doar para ajudar esses caras a continuar mantendo essa ferramenta aprimorada. Então a última versão aqui, ó, é de 2020. Ó. Se você clicar aqui nessa engrenagem, tem algumas opções que você controla aqui, ó, as opções de privacidade. Não vou adentrar aqui, se você quiser depois dar uma lida, mas essas opções aqui funcionam muito bem. E para adicionar o Badger e qualquer outra extensão, no Chrome basta você vir aqui, ó, em chrome.google.com, que é a loja de aplicativos para o Google Chrome, e digitar aqui, ó, o nome da extensão que você quer. Dá Enter, vai aparecer uma lista de extensões, clica na primeira, geralmente é a primeira, e para adicionar ao Chrome, você vem nesse botão aqui, ó, Add to Chrome. Clica aqui, ele vai dizer o que essa extensão pode ler, você clica em adicionar extensão e pronto, ela vai aparecer aqui daqui a pouco, ele está checando, e aí adicionada a extensão. Já no Firefox é muito mais fácil adicionar uma extensão, basta você vir aqui, ó, nesses três tracinhos aqui em cima, depois vir em Add-ons, e aqui na barra de pesquisa você busca pela extensão que você quer adicionar, por exemplo, dá Enter e aí ele vai te direcionar lá para a página de extensões. É só você clicar aqui na extensão e adicioná-la similar ao Google Chrome. Para facilitar, estou deixando o link de todas essas extensões dentro desse arquivo da apresentação, que está disponível exclusivamente para membros lendários. No entanto, no final desse curso, também vou disponibilizar todos os links, todos os materiais aos demais membros. Agora, para mitigar esse problema do Badger, de não deletar certos tipos de cookie, eu indico aqui o Cookie Auto Delete. Porque se o Badger não bloquear o domínio do rastreador, pelo menos você consegue garantir que os cookies serão deletados automaticamente. O domínio não vai ser bloqueado, mas os cookies serão excluídos. Então essa aqui é a extensão do Cookie Auto Delete, ela está na versão atual de 3.4. Nesse botão você liga a limpeza automática de cookies, altamente recomendado, ou então, se você quiser, você pode desligar e fazer a limpeza manual. Para isso, basta você vir aqui, ó, e clicar no botão limpar. Você clica aqui e ele vai fazer a limpeza dos cookies, ou então você vem aqui, ó, e escolhe se quer limpar os cookies do domínio ou os cookies armazenados localmente. Mas eu costumo deixar aqui limpeza automática ligada, que aí assim que eu fecho essa aba, eu não vou fechar aqui agora por causa da apresentação, mas fechar aqui o glosseiro, assim que eu fecho, ele limpa todos os cookies dessa aba. E você pode deixar uma notificação ativada, que após ele limpar os cookies, ele vai te informar, vai te mandar uma notificação. Eu indico desmarcar isso aqui, é muito chato, cada vez que você fecha uma aba, ele manda uma notificação. Então, eu costumo deixar desabilitado. Se você achar que o cookie é de uma fonte confiável, você pode vir aqui, ó, e colocá-lo numa lista branca. Nesse caso, a extensão nunca vai limpar esse cookie. Ou então, você pode colocá-lo em uma lista cinza, e aí a extensão sempre vai limpar e reiniciar o navegador para excluir esse cookie. E aqui em configurações, há uma série de parâmetros que você pode configurar. Eu não indico que você mude alguns desses parâmetros sem antes entender o que significa cada um deles. E a próxima extensão recomendada, que eu venho usando aí há alguns meses, é o DuckDuckGo Privacy. Para quem não sabe, o DuckDuckGo é um buscador focado em privacidade. E a empresa por trás do buscador também resolveu se juntar no combate aos rastreadores. E a vantagem dessa extensão do DuckDuckGo é que ele trabalha com 3 mecanismos. Ele bloqueia rastreadores automaticamente, similar ao Privacy Badger, informa se o site que você está acessando está utilizando conexão encriptada, ou seja, HTTPS, que eu vou me aprofundar em um vídeo adicional ainda nesse curso, e ele também traz uma espécie de resumo da confiabilidade do site visitado. Vamos ver na prática como funciona? Então eu estou aqui com o artigo do Medium aberto e vamos ver o que ele mostra aqui pra gente. Ele está dizendo que a conexão está encriptada, ou seja, o site ele está com a sua versão segura, HTTPS, e que ele diz que 2 rastreadores foram bloqueados. Vamos olhar aqui. O Analytics do Google, é claro, e esse Branch Metrics aqui, os 2 que foram bloqueados pelo DuckDuckGo. Mas ao que parece, o Badger conseguiu ganhar dele aqui, hein? O Badger conseguiu identificar 5 rastreadores. Ele bloqueou 2, outros 2 aqui ele conseguiu bloquear só os cookies, então vamos bloquear também o domínio. E esse outro aqui, Browser HTTP Intake Logs Datalog, ele não aprendeu a bloquear ainda, pode ser que seja um rastreador novo, então vamos bloquear.
Ou seja, ao que parece, o DuckDuckGo não é tão agressivo no bloqueio de rastreadores tanto quanto o Privacy Badger, pelo menos nessa página em específico. E aqui nessa opção ele mostra o resumo das práticas de privacidade deste site. Ele diz que as práticas são desconhecidas e assim como o Badger, você tem a opção de adicionar um site a uma lista branca para ele não bloquear os rastreadores desse site em específico e reportar se ele está quebrando o site. Aqui você marca se você quer que ele bloqueie ou não o site. Se você não quer que ele bloqueie, ele vai colocar o site em uma lista branca. Nesse caso, os trackers vão continuar ativos. Aqui em cima, nesses 3 traços, você mexe nas configurações, mas não tem muito que mexer não. E olha que legal, você pode também fazer pesquisas aqui, diretamente aqui na extensão. E aí ele vai abrir lá o navegador com a busca correspondente. Outras extensões para conhecimento, o Ghostery, lançado em 2009, é uma outra extensão que visa bloquear rastreadores em sites. Entretanto, alguns usuários manifestaram preocupações com a própria política de privacidade da Ghostery. Mas é uma extensão muito conhecida, além de ser compatível com os principais navegadores como Firefox, Chrome, Opera, Safari e navegadores para Android e iOS. E a outra extensão é a NoScript. Ela é focada em cibersegurança, ela é mais focada para quem navega em sites muito perigosos, digamos assim, porque ela é bastante radical. Ela bloqueia qualquer conteúdo web ativo em JavaScript e Flash, e como os rastreadores dependem dessa funcionalidade, ela acaba funcionando como uma espécie de bloqueador, digamos assim. Agora algumas dicas rápidas. Configuração de navegador para permitir o bloqueio de cookies. Basta você ir até em Configurações, Privacidade, Cookies e selecionar Bloquear cookies de terceiros, ou todos os cookies se preferir. E automaticamente o navegador irá bloquear todos os cookies. No Chrome também tem a opção de limpar cookies e dados do site ao sair do navegador e enviar a observação não rastrear em seu tráfego de navegação. Configurações do Windows. Apesar de ser o sistema operacional que menos se importa com sua privacidade, aqui vai algumas dicas para reduzir os dados que a Microsoft coleta sobre você e, é claro, detonando com sua privacidade. A princípio, se você busca por mais privacidade, prefira as distribuições do Linux ou mesmo o Mac da Apple, ou usar o Windows apenas em uma máquina virtual, algo que vamos ver na segunda parte desse curso. Então vamos lá, rapidamente, dica 1, desative sua localização e limpe o histórico de localização. Desativa tudo e clique no botão limpar logo abaixo, exatamente como está na tela. Dica 2, em histórico de atividades, desmarque as opções armazenar meu histórico de atividades nesse dispositivo e enviar meu histórico de atividade à Microsoft, exatamente como está ao lado. E dica 3, clique também em limpar histórico de atividade, que se encontra logo abaixo nessa mesma tela de configuração. E a dica 4, em gerenciar as informações que a Cortana pode acessar nesse dispositivo, desative tudo. Desative a Cortana totalmente. Localização, contatos de e-mail, calendário, históricos de comunicação, históricos de navegação e, principalmente, em controle por voz, desmarque a opção reconhecimento de fala online. Desative também. Fazendo isso, além de você ganhar privacidade, o seu PC ainda ganha performance. E por fim, tente não se destacar utilizando o seu navegador. Use as extensões e navegadores mais populares, porque quanto mais disperso na multidão você estiver, mais difícil será rastreá-lo. Isso implica, então, não utilizar muitas extensões específicas. É claro, que sejam boas, eficazes, mas ao mesmo tempo populares. Porque caso contrário, em contrapartida, ao se proteger muito, você será apenas mais um destacado em meio à multidão. E a melhor maneira de reduzir a sua impressão digital é usando vários navegadores para diferentes fins. Para a privacidade, prefira Tor. Para usar no dia a dia, use o Firefox, use o Chrome, a não ser que você seja muito paranoico. E aí é necessário ferramentas mais avançadas de privacidade que vamos ver na segunda parte desse curso. Para terminar essa aula densa, com muito conteúdo, é uma luta interminável. Conforme as ferramentas de privacidade evoluem para bloquear os rastreadores e para garantir a sua privacidade, esses rastreadores também vão evoluir, vão continuar evoluindo. Porque lembre-se, a indústria de marketing recebe investimentos bilionários das empresas mais ricas do mundo atualmente. Os gigantes de tecnologia, como Google, Microsoft, Facebook, a mina de ouro dessas empresas vem da comercialização dos seus dados. Então, não pense que
elas vão se preocupar com o seu anonimato e sua privacidade. Pelo contrário, elas vão continuar investindo bilhões e bilhões de suas receitas para arrancar o maior número de informações possíveis sobre você. Então, meus caros, cabe a nós conhecer as melhores ferramentas que temos à disposição e realizar as melhores práticas de privacidade e garantir que, pelo menos, seja extremamente trabalhoso extrair o mínimo de dados sobre nós. Que eles gastem muito dinheiro tentando fazer isso. E que, no final das contas, eles que busquem uma outra forma de gerar receita. E que não seja às custas da nossa privacidade. Então essa foi a aula de hoje. Próxima aula, bloqueadores de anúncios e buscadores de privacidade. Essa aula será mais curta porque, na verdade, era para ser a extensão desta aqui. Mas para não ficar aí mais de uma hora de vídeo, eu resolvi separar então e fazer uma aula específica. A aula de número 4 que vai sair na semana que vem, no próximo domingo. Ok? Nos vemos lá ou no próximo vídeo. Tchau! Olá, membros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Anonimato e Deep Web, criado por mim exclusivamente para vocês que apoiam aqui o canal. Hoje a gente vai falar sobre bloqueadores de anúncios e buscadores com foco em privacidade. Tá preocupado com o Google armazenando tudo que você digita lá no buscador? E o que ele pode fazer com todas essas informações? Então vou trazer hoje algumas alternativas para contornar este problema. Na aula 3, que foi dividida em duas partes, vimos o que são rastreadores e como bloqueá-los através das melhores extensões para navegadores. Vimos também que os anúncios podem conter, a maioria deles, rastreadores, que coletam informações sobre nossos hábitos na web e compartilham com terceiros, da qual nem fazemos ideia e que não autorizamos. Mas o fato é que os anúncios são necessários para que muitos recursos na web sejam acessíveis e gratuitos, digamos assim. Sites de notícias, blogs e muitos canais aqui no YouTube sobrevivem graças à vinculação de anúncios em seu conteúdo. O problema é que muitos desses anúncios são extremamente abusivos e até mesmo constrangedores, além de, é claro, consumir muitos recursos do seu dispositivo. Então você se depara com anúncios totalmente sensacionalistas, como é o caso daqui de cima, ou anúncios até mesmo pornográficos, como esse daqui de baixo, eu encontrei numa página de política, ou mesmo anúncio de scammers, golpistas, como esse aqui do lado. Como ficar rico com Bitcoin sem comprar Bitcoin? E esse anúncio aqui em específico provavelmente foi mais caro, porque ele sim reflete o meu gosto. E isso é um grande problema, porque isso mostra que o Google vem coletando dados ao meu respeito. E eu não sei quanto a você, mas para mim e para muita gente, isso é uma baita invasão de privacidade. O Google não deveria estar lucrando desse jeito com os meus dados sem a minha permissão. E como resolver isso? Simples, usando bloqueadores. Como a maioria dos anúncios contém rastreadores, as extensões que bloqueiam rastreadores, como vimos nas aulas anteriores, acabam também bloqueando os anúncios. Mas no caso dos anúncios que não possuem cookies, ou elementos de rastreio, geralmente são ignorados por esses bloqueadores. Por isso, é recomendado utilizar ambos bloqueadores de rastreadores e bloqueadores de anúncios. Ah, Anderson, eu já uso Adblock e ele me atende muito bem. Sim, eu também usava o Adblock, mas depois eu descobri que a ideia do Adblock não é muito boa. O Adblock possui uma política de anúncios aceitáveis, ou seja, o anunciante paga para o Adblock não bloquear os seus anúncios. E para mim isso acaba com qualquer propósito de uma extensão que se diz bloquear anúncios. Por isso, se você busca mais privacidade na internet, o Adblock não é a melhor opção. O Adblock não é recomendado. Agora só uma observação rápida aqui. O Adblock é diferente do Adblock Plus. São duas extensões distintas, cada uma de uma empresa, porém ambas têm a mesma política. Permitem anúncios aceitáveis. Então a melhor opção hoje é o uBlock Origin. É uma extensão open source, como todas as outras que eu já trouxe aqui para esse curso. E por que é importante essas ferramentas serem open source, código aberto? Porque desta forma é possível auditar o código e ver se realmente não há nenhum tipo de malware nessa extensão, ou se tem alguma coisa ali no código que tira vantagem do usuário. Então o ideal é que se utilize apenas ferramentas open source. E é uma extensão gratuita. Esse desenvolvedor aqui, o Raymond Will, continua trabalhando no projeto apenas através de doações. E isso é louvável, tudo de bom aí para esse desenvolvedor. E além de não permitir anúncios aceitáveis, como seus concorrentes, ou seja, de bloquear cada anúncio que aparece na página, o uBlock possui opções avançadas de bloqueio, até mesmo um bloqueio de script, algo que eu mostrei para vocês brevemente na aula anterior.
E, para ficar melhor, é muito fácil de usar, não precisa ter conhecimento nenhum em programação e bem leve. Consome muito pouca CPU, muito pouco processamento e pouca memória. Esse é, sem dúvida, o melhor bloqueador e vamos ver agora como funciona na prática. Então eu estou aqui com dois sites que costumam ser muito acessados, que é o G1 e Olhar Digital. E aqui no canto direito, na parte superior, como você pode observar, eu tenho aqui três extensões. Esse é o Adblock, esse é o Privacy Badger e esse daqui é o uBlock. E, como vocês podem ver, ele está bloqueando aqui por padrão 19 elementos de anúncio, mas de cara você já observa que o Adblock não bloqueou nada nessa página. Mas aí quem entende de programação vai dizer, cara, o uBlock está interferindo no Adblock. E é exatamente isso que vamos ver. Eu vou desativar o uBlock para a gente ver quantos anúncios o Adblock irá bloquear. Então, desabilito aqui. Clico neste botão para ele atualizar a página e aplicar as alterações. O navegador vai voltar a mostrar esses anúncios aqui nesta página e o Adblock vai entrar em ação e bloquear aqueles anúncios que ele não considera como permitidos. E aqui está, o Adblock conseguiu bloquear apenas 4 anúncios. Só que vamos agora desabilitar essa extensão aqui do Privacy Badger, porque ele também funciona como um bloqueador de anúncios. Ele bloqueia alguns anúncios que contêm rastreadores. Enfim, agora vamos desativar o Privacy Badger só para você ver qual será a capacidade de bloqueio do Adblock em comparação ao uBlock. Então eu vou desabilitar aqui o Privacy Badger e aí vamos ver quantos anúncios agora o Adblock consegue bloquear. A página já atualiza automaticamente e aí temos o Adblock bloqueando 16 anúncios. Mas se você reparar aqui agora, o Adblock aumentou aqui o número de bloqueios. Foi para quase 19, a mesma quantia do uBlock. Só que agora vamos fazer o seguinte, vamos desabilitar o Adblock e vamos manter apenas o uBlock habilitado. Então venho aqui pausar nesse site. E aí, repare o pandemônio que vai acontecer agora nessa página. Eu vou clicar em F5 para atualizar. Logo abaixo aqui dos destaques já aparece um banner com uma propaganda. Aqui tem um banner cobrindo o conteúdo. Então, se você quiser fechar, você vem aqui, mas é inútil. O Google vem e substitui por outro anúncio. Então, não adianta você ficar fechando aqui. E a gente desce e aparece outro banner maior aqui. Ou seja, voltou ao normal os anúncios aparecer nessa página aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar apenas o uBlock. Eu venho aqui e ligo o uBlock, atualizo a página e a gente vai ver o que vai acontecer agora. Então, aqui está. Ele conseguiu bloquear, só 10 domínios de anúncio? Como assim, Anderson? Ele conseguiu bloquear menos anúncios que o Adblock? Calma, deixa eu explicar. Primeiro que o surgimento de anúncios nessa página aqui é completamente dinâmico. Há uma série de regras para esses anúncios serem exibidos nessa página. Por exemplo, na contratação do anúncio, o anunciante escolhe o tempo em que o anúncio vai ser exibido, o horário do dia, para qual perfil de site, e no caso da engine, das empresas que estão mostrando esse anúncio, ou seja, responsáveis por fazer essa intermediação entre a empresa que está anunciando e as páginas que vão receber esse anúncio, essas empresas têm suas próprias regras para implementar esses anúncios. Por exemplo, ela pode identificar que eu estou utilizando o bloqueador e cancelar aquele anúncio naquela página onde está acontecendo o bloqueio. Eu posso até fazer um teste agora. Eu venho aqui, desabilito o uBlock, atualizo, e agora eu vou lá no Adblock e vejo quanto ele consegue bloquear neste momento. Após as engines, os sistemas de exibição de anúncio, saberem que eu estou utilizando um bloqueador de anúncios. Então eu retomo aqui o Adblock, atualizo a página e vejo se ele vai manter o mesmo bloqueio de antes. Como vocês podem observar, reduziu aqui, caiu de 19 para 11. Até atualizou a página aqui agora e ele passa a bloquear 9 elementos de anúncios, muito similar ao uBlock. Isso porque nem chegamos a mexer nessas opções adicionais aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, só que eu vou pegar como exemplo o G1. Esse, como você deve saber, infelizmente é o portal mais acessado do Brasil hoje. Então é de se esperar que não tenha, ou pelo menos que não tivesse tantos anúncios assim. Mas na prática, não. Como vocês podem ver, 56 elementos de anúncio, atualiza constantemente, como eu disse, a exibição de anúncios é dinâmica. E antes de eu falar aqui sobre essas opções, vamos só desabilitá-lo e ver como se comporta o Adblock, quantos anúncios ele vai bloquear, retomar o bloqueio de anúncios, e aqui, até o momento, 17
elementos de anúncios bloqueados. Aqui ele subiu aqui para 20, 21, 22, ainda assim muito inferior à capacidade do uBlock. E isso porque ainda não ativamos as opções. Por exemplo, aqui você pode bloquear pop-ups. Esse pop-up aqui, por exemplo, pedindo para ativar notificações da página, o Adblock não bloqueou, mas o uBlock, se você vier aqui e habilitar essa opção, não aparece mais esse pop-up. Esse segundo aqui, bloquear grandes elementos de mídia. É claro que ele não vai bloquear elementos de mídia da própria página, do próprio servidor, onde está hospedado esta página da web. Ele vai bloquear elementos de mídia grande de terceiros, que são considerados como anúncios ou então elementos de rastreamento. Como vocês podem observar, nesse tempo já reduziu bastante os elementos de anúncio, ou seja, é bem dinâmico. E essa aqui é uma opção para desativar uma determinada função aqui no uBlock, aplicar filtros cosméticos. E o que é isso? É uma propriedade dentro do uBlock que esconde elementos de uma página web que são considerados como um incômodo visual e que não podem ser bloqueados justamente por conta das requisições do site, que na verdade não é um elemento de anúncio, mas é um elemento incômodo, digamos assim. Então o uBlock vai lá e faz o bloqueio, que é o que ele chama de filtragem cosmética. E aí ele fez a filtragem cosmética. Se você clicar aqui, você vai desativar e aí ele deixa de fazer o bloqueio, a filtragem cosmética. Então é melhor você deixar isso aqui ativado. Essa quarta opção é para bloquear fontes remotas que podem estar coletando informações sobre você, rastreando você de alguma forma. E aí, se o G1 estava utilizando alguma fonte externa, ela será bloqueada e vai aparecer outra fonte aqui, que será uma fonte própria do servidor do site do G1. E por fim, a última opção, bloquear script da página. Então, se você clicar aqui, pode ser que você desabilite também complementos da própria página. E aí deixa a página completamente desconfigurada. Eu vou clicar aqui, atualizar a página, só para vocês verem o que vai acontecer. Pronto, aí ó. Então se vocês observarem agora, ó, subiu todos os menus aqui de cima, ó, ficou só o G1. Aqueles links para o G-Show, Globoesporte.com, sumiu tudo, ó. Sumiu aqueles elementos grandes de mídia que estavam aqui do lado. Então, se você for desabilitar o JavaScript, saiba que a sua experiência de navegação nessa página será bastante prejudicada. Ah, e mais uma coisa, essa configuração aqui que a gente criou só é válida para esta aba aqui. As demais abas que já foram abertas, a configuração se mantém como estava antes. Você pode observar aqui, ó. Só que, a partir do momento que você abre uma nova guia, a partir desta aba, ela passa a ter as mesmas configurações. Então essa foi a visão geral sobre o uBlock Origin, que é o principal bloqueador de anúncios hoje. E a título de informação, não confunda uBlock com uBlock Origin. uBlock era o projeto original, mas parou de ser desenvolvido em agosto de 2015. Só que na mesma época, o seu criador, o Raymond Hill, já havia bifurcado o código e criou uma nova extensão e continuou trabalhando nela, que viria a ser o uBlock Origin, esse que utilizamos hoje. O uBlock original, que na verdade não tem origem no nome, foi comprado em 2018 pela Adblock e começou a permitir anúncios aceitáveis. Agora, se você busca ainda menos distrações, eu indico o Outline.com. Esse site cria uma espécie de rascunho do site original, mantendo apenas a imagem principal e o texto. Funciona como um rascunho mesmo. Entretanto, alguns rastreadores ainda podem ser mantidos neste site, então é bom que você continue utilizando o Privacy Badger ou mesmo o próprio blog. Vou clicar aqui para vocês verem como funciona. Então você vai em Outline.com, muito simples, e aí você pega o link do site que você quer ver, copiar e depois vir aqui em Outline, colar dentro dessa caixinha aqui, ó. Colou, basta vir aqui e clicar nesse botão Create Outline. E ele vai abrir aqui uma versão completamente clean desta página. E se vocês observarem aqui, ele ainda coleta alguns dados sobre você, tem alguns rastreadores, também tem alguns anúncios que o uBlock bloqueou. Ainda assim, muito menor que o site original. Se vocês repararem aqui, ó, 36 anúncios bloqueados, 9 rastreadores, 34 aqui no Adblock. E aí está mais uma ferramenta para você conseguir aprimorar a sua privacidade ao acessar sites na web. Só que instalar todos esses complementos no seu navegador vai consumir mais processamento, mais memória e bateria do seu dispositivo. Nesse caso, a solução é utilizar o navegador que já vem com todas essas funcionalidades por padrão, ou seja, que já é otimizado para essa funcionalidade. E estamos falando, é claro, do Brave. O Brave é um navegador focado em privacidade. Ele bloqueia trackers, anúncios, impressões digitais, tudo isso já está incorporado
desenvolvido ao navegador por padrão. E olha que interessante, o criador do Brave é o mesmo criador da linguagem de programação JavaScript, a mesma utilizada por anúncios para serem exibidos. Será que ele percebeu que estavam usando a criação dele para minar a privacidade das pessoas na web e por isso criou esse novo navegador? Ainda assim, o Brave tem uma opção de anúncios privados, o Brave Ads. Os anunciantes que aderirem a esse programa, o Brave Ads, vinculam a sua publicidade no navegador e os usuários que aceitarem o programa, que optarem por ver esses anúncios, é recompensado com tokens, com criptomoedas, a chamada Basic Attention Token. Se você quiser saber como esse mecanismo funciona, o Brave Rewards, eu vou deixar aqui 2 links sobre as recompensas e como funciona a BAT, o Basic Attention Token. Agora pode ser que alguns de vocês me questionem. Por que eu não falei sobre o Brave antes, na aula sobre rastreadores? Lembra do problema dos rastreadores? Quanto mais destacado você é, mais fácil é de identificá-lo no meio da multidão. Usar o Brave hoje é se destacar na multidão, porque se não me engano, o Brave não tem sequer 1% da base de usuários. Então nesse caso eu dou preferência ao Mozilla Firefox, porque além dele ser mais popular, também possui recursos de privacidade automáticos e é compatível com as principais extensões de privacidade. Então pode ser que o navegador fique um pouco mais lento, mas pelo menos eu consigo ficar disperso na multidão, digamos assim. E aqui uma espécie de bônus, comparação entre navegadores com os melhores recursos de privacidade em 2020, de acordo com a EFF, a Electronic Frontier Foundation. E perceba que tanto o Firefox quanto o Brave estão praticamente empatados nos requisitos listados aqui ao lado. E o navegador Tor, é claro, ganha de todos os demais, lembrando que ainda vamos falar sobre Tor na segunda parte deste curso. Agora vamos falar sobre mecanismos de buscas privados, buscadores focados em privacidade. Como eu havia comentado na primeira aula, o Google é praticamente onipresente na internet, tanto no computador quanto em smartphone, já que o sistema operacional para smartphone mais popular do mundo é o Android, que é do Google. E se não bastasse o navegador do Google ser o mais popular, o Chrome, ele tem praticamente o monopólio do mecanismo de busca. Hoje, o buscador Google representa mais de 90% de todo o tráfego de buscas na web. E ele só é hoje o principal mecanismo de busca porque ele simplesmente não se preocupa com a sua privacidade, com a privacidade dos usuários. Ora, por que você acha que ele é tão preciso nos resultados das suas buscas? Porque ele sabe tudo sobre você. Absolutamente tudo que fizemos na internet utilizando as ferramentas do Google foi coletado e armazenado nos servidores do Google e analisado para compor o nosso perfil, para saber exatamente o que procuramos no exato momento em que procuramos. Ou seja, talvez o Google saiba mais sobre nós do que nós mesmos. E isso, para mim, é assustador. A boa notícia é que podemos começar a mudar isso agora, ou pelo menos dificultar que o Google colete tantas informações sobre nós a partir de agora. A começar utilizando buscadores focados em privacidade, mecanismos de buscas privados. E hoje já existem várias opções, só que nessa aula eu vou trazer as principais, que é o DuckDuckGo e o Start Page. Começar pelo DuckDuckGo. DuckDuckGo é o buscador padrão do navegador Tor, que é sem dúvida o principal buscador focado em privacidade hoje. Ao contrário do Google e outros buscadores, como o Bing, por exemplo, o DuckDuckGo não precisa rastrear os usuários e coletar suas informações para personalizar seus links patrocinados. Sim, há anúncios no DuckDuckGo, só que são anúncios globais e genéricos, como por exemplo da Amazon. Todo mundo compra na Amazon. Ou da Amazon Prime. Todo mundo consome streaming hoje e a maioria está na Netflix. Então esse é um tipo de anúncio que não precisa de direcionamento. Não foi necessário coletar seus dados para mostrar esse tipo de anúncio. Ainda assim, pelo fato do DuckDuckGo não armazenar nossos dados, o resultado das buscas pode não ser tão fidedigno assim. Até um tempo atrás ele mostrava apenas resultados em inglês, completamente genéricos, mas de 2 anos para cá ele vem melhorando bastante e os resultados vêm sendo refinados e específicos para a sua região, é claro, se você não utilizar uma VPN ou o navegador Tor. E a segunda opção, Start Page. O Start Page também é um buscador focado em privacidade, só que ele tem uma vantagem em relação ao DuckDuckGo. Ele exibe quase que os mesmos resultados do Google. Então é como se fosse um Google, só que no modo privado. E outra vantagem do Start Page comparado ao DuckDuckGo é que ele oculta as buscas no seu histórico de navegação. Então enquanto o DuckDuckGo mostra para o histórico do seu navegador o que você buscou, o resultado das suas buscas, o Start Page
não mostra para o seu navegador o que você buscou. Não aparece no histórico do seu navegador o resultado das suas buscas. E isso é muito bacana, muito interessante, porque se alguém tiver acesso ao seu computador, essa pessoa não vai fazer a mínima ideia do que você andou pesquisando. Mas aí você deve estar se perguntando, como funciona essa engine, esse motor de busca do Start Page? Porque se ele não tem acesso aos seus dados, de onde que ele pega essa informação para apresentar para você resultados de buscas fidedignos, assim como o Google? Aí é que está a controvérsia do Start Page. Porque ele utiliza os mesmos resultados de busca do próprio Google. A sacada do Start Page é que os desenvolvedores que estão por trás desse buscador pagam o Google para que ele não colete seus dados, enquanto você faz a busca lá no Start Page. E aí vem dois problemas. De onde vem esse dinheiro que eles pagam ao Google? Será que a receita gerada através de anúncios sendo exibidos na página do buscador é o suficiente para pagar o Google? E o segundo problema é que eles dependem do Google. Eles dependem da engine, do motor de busca do Google para funcionar. E se o Google vier a cancelar esse contrato? Enfim, essas são as minhas dúvidas em relação a esse buscador, o Start Page. E lembrando, é claro, que você precisa confiar nesse terceiro. Ele diz que não guarda as suas informações, eles prometem que não armazena nossos dados. No entanto, não é possível confirmar se isso de fato está acontecendo. Não tem como você auditar os servidores deles. Então, só lhe resta confiar mesmo. E para você adicionar esses mecanismos de buscas como padrão no seu navegador, basta você vir em configurações, mecanismo de pesquisa, nesse caso aqui o Chrome, e aqui ó, você seleciona se ele já estiver listado aqui, por exemplo, o Chrome já dá a opção aqui ó, do DuckDuckGo, então você vem aqui, seleciona, se você vier aqui na barra de endereço e pesquisar alguma coisa, ele abre automaticamente o mecanismo de busca padrão que você selecionou, nesse caso o DuckDuckGo. O mesmo acontece no Firefox, basta você clicar aqui nesta engrenagem, vai abrir essa página, você vai em pesquisa, e aqui em mecanismo de pesquisa padrão, você seleciona qual o mecanismo de busca que você quer. E no caso do Brave, basta vir aqui ó, nesses três traços aqui no canto, configurações, e em mecanismo de pesquisa, similar aos outros navegadores, você vem aqui ó, e escolhe qual buscador você quer usar como padrão, e olha que legal, o Brave também adicionou o Start Page aqui ó, então você pode sim mantê-lo como seu buscador padrão, basta vir aqui, selecionar Start Page, ou então, se você preferir o DuckDuckGo, basta manter aqui o DuckDuckGo. Então essa foi a aula 4 do curso Anonimato e Deep Web, bloqueadores de anúncios e os principais mecanismos de busca privados. Na próxima aula vamos ver e-mails focados em privacidade, opções de e-mail para você se comunicar de forma anônima e privada, e também alguns mensageiros privados, onde suas mensagens não podem ser acessadas por terceiros e principalmente por governos. Mas antes dessa aula eu devo lançar um adendo, eu ainda devo falar sobre navegadores em uma aula adicional para falar sobre HTTPS, como ele funciona e por que é importante você ficar atento se uma página contém HTTPS, e para garantir isso, vamos utilizar uma extensão chamada HTTPS Everywhere, como instalar e usá-la no seu navegador, e também vamos ver sobre abas anônimas. Será que ela protege mesmo a sua privacidade? É o que vamos ver nessa próxima aula, e logo em seguida a aula sobre e-mail e mensageiros privados. Ok? Então é isso, nos vemos lá. Tchau! Olá, membros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Anonimato e Deep Web. E praticamente encerrando o assunto sobre navegadores, vamos falar sobre HTTPS e guia anônima em navegadores. Anônima entre aspas, e vocês já vão entender o porquê. Vamos começar falando sobre o HTTPS, mas antes é preciso revisar como o HTTP funciona. HTTP é a sigla de Hypertext Transfer Protocol. É o protocolo, ou seja, o padrão de comunicação hoje usado pelo seu navegador e servidores da web para se comunicarem e trocar informações entre si. E quando essa troca de dados é criptografada, chamamos de HTTPS. O S no final significa que a conexão entre o seu navegador e aquela página da web que você está acessando é segura, ela está encriptada.
E o protocolo de criptografia utilizado hoje é o SSL/TLS. Então eis aqui um exemplo de um pacote de solicitação HTTP. Aqui em cima tem um cabeçalho e embaixo tem os dados de requisição do site. Isso daqui pode não fazer nenhum sentido para o usuário leigo, mas acredite, para quem entende de programação, principalmente de redes de computadores, são informações valiosas sobre você e abre portas não só para o ataque nesse site em específico, mas para um ataque em outros sites que você venha navegar. Então o atacante pode, por exemplo, descobrir a sua senha e, como estima-se que 52% das pessoas reutilizam a mesma senha para outros sites, ele pode muito bem usar essa senha em outros sites com informações sensíveis sobre você ou variações dessa senha e acabar tendo acesso e controle sobre uma ou mais de suas contas em sites e plataformas na web. Por isso que é muito importante você utilizar um gerenciador de senha para garantir que você sempre vai utilizar uma senha diferente para cada site que você acessa. Tá, mas como a HTTPS protege na prática a sua conexão com os sites na web? Com essa ilustração aqui fica muito fácil de entender. Então temos aqui dois exemplos de comunicação. O de cima, utilizando apenas HTTP, e o de baixo, utilizando HTTPS. Então se você estiver logando num site que utiliza apenas o HTTP, a sua senha de acesso nesse site fica totalmente visível ao hacker, ao atacante. Então esse exemplo aqui, ó, Guru99. Já no exemplo de baixo, o site utiliza a conexão encriptada, e se um hacker por acaso interceptar a conexão, o que ele vai enxergar é apenas um conjunto de códigos, letras e números, caracteres especiais, só que não refletem a sua senha exatamente. Isso daqui não é a sua senha, porque ela foi encriptada e para ele descobrir qual é a sua senha de verdade, ele precisaria quebrar a criptografia utilizada na comunicação e, como sabemos, não é impossível, porém é impraticável. Ele vai preferir explorar outros sites que estejam vulneráveis. E uma observação que eu coloquei aqui ao lado, se você estiver utilizando uma VPN, não precisa se preocupar com isso. A VPN fará o papel de encriptar a sua conexão com o website, então pouco importa se você está acessando um site com HTTP ou HTTPS, que sua conexão estará protegida. Mas é bom que sua VPN garanta que você não estará conectado a esse site caso a conexão com o servidor da VPN venha a cair. Ou seja, ela precisa ter implementado aquela função de kill switch, algo que vimos na aula 2 sobre VPNs. Se a sua VPN não tiver isso, é melhor que você garanta que esteja conectado a um site com HTTPS. A boa notícia é que o uso de HTTPS é padrão hoje para enviar dados sensíveis, como senhas, por exemplo. É uma diretriz padrão tanto para navegadores quanto para páginas na web. Nesse site que eu estou deixando aqui na apresentação, você pode verificar se o seu navegador suporta as últimas versões dos protocolos de criptografia. Todos os navegadores baseados em Mozilla ou em Chrome, como Vivaldi, Brave, o próprio Chrome para Linux, todos estão utilizando a última versão do protocolo de criptografia. E para garantir que você nunca venha acessar um site sem HTTPS, que sua privacidade e segurança não venham a ser violadas, você pode usar essa extensão aqui, HTTPS Everywhere. Também é uma extensão open source dos mesmos criadores lá do Privacy Badger, que está disponível para Chrome, Firefox, Opera, Onion e também para Tor e Brave, tanto para smartphones quanto para desktops. E essa extensão é muito simples. Então estou aqui com o Firefox aberto, que é o meu navegador padrão, e se vocês observarem, aqui em cima, ó, o endereço do site começa com HTTPS. Inclusive, o navegador mostra esse cadeado fechado aqui, que indica que o site está com a conexão encriptada, que a conexão com esse site é segura. Agora eu vou mostrar um outro site que não tem HTTPS. E aqui o navegador já mostra pra gente que a conexão com esse site não está segura. Se você clicar aqui sobre esse cadeado cortado, ele vai te dar mais informações. Conexão insegura, clicar aqui do lado, e aqui ele detalha: sua conexão com este site não é privativa. As informações que enviar, como senhas, mensagens, cartões de créditos e etc., podem ser vistas por outros indivíduos. E provavelmente esse site não tem a versão encriptada da conexão, ele não tem uma versão HTTPS. Então, para evitar que você caia nesse tipo de site inseguro, basta você vir aqui, ó, no caso do Firefox, em extensões, vai abrir essa aba e aqui nessa barra de pesquisa, ó, encontrar mais extensões, você pesquisa por HTTPS. E aí, se você clicar aqui
aqui já deve aparecer lá a opção, mas se vocês observarem, ele já me mostra ela aqui embaixo, ó, HTTPS Everywhere. Então eu já vou clicar aqui diretamente, adicionar o Firefox. Então ele começa a baixar aqui a extensão, mas caso ela não apareça aqui embaixo, nas extensões recomendadas, basta você clicar aqui, ele vai pesquisar, vai abrir essa página aqui ao lado, e é exatamente essa primeira aqui, você clica, vai abrir essa página, basta você vir aqui, clicar no botão adicionar ao Firefox. Clicou, ele vai começar a baixar a extensão, depois que ele baixar, ele vai perguntar aqui se você quer adicionar essa extensão ao navegador. É uma extensão de código aberto, como já havia mencionado, então você pode usá-la sem nenhuma preocupação. Então eu clico aqui para adicionar, vai aparecer aqui essa janela, permitir essa extensão, ok, entendo, permitir, e ela já aparece aqui no canto, HTTPS Everywhere. Então vamos aqui no site, que está sem a proteção, e vamos clicar na extensão aqui. Ela já é ativada por padrão, como vocês podem observar. E aqui nesse botão você clica para criptografar todos os sites elegíveis. E ao clicar nesse botão abaixo, a extensão não vai permitir que você se conecte com esse tipo de site, que não está com a conexão encriptada. Veja o que acontece quando eu clico aqui. Automaticamente o ícone fica vermelho, indicando que ele está encriptando a conexão com o site, e o Firefox acaba de bloquear a conexão com esse site. E ele coloca esse alerta aqui, ó, potencial risco de segurança à frente. E mesmo que eu insista em acessar esse site, mesmo que eu venha aqui e clique em avançar, ele não permite que eu acesse o site de forma alguma. Ele bloqueia de verdade o meu acesso a esse site. Se eu quiser agora voltar a ter acesso, eu venho aqui, clico nesse botão de volta, e aí o navegador volta a permitir conexões não encriptadas. Então se eu vier aqui, ó, voltar a me conectar com o site, ele volta a permitir o acesso. Agora, se você quiser sempre manter desativado essa extensão para esse site em específico, basta clicar neste botão, desabilitar HTTPS Everywhere, e ele vai sempre permitir este site, o que não é recomendado. Então a sugestão é você sempre deixar isso aqui ativado, a não ser que você conheça, que você saiba muito bem o site que você está acessando. E agora vamos falar sobre aba anônima, ou guia anônima. Será que a aba anônima é realmente anônima? Para acessar o modo anônimo no Chrome, você clica em Ctrl+Shift+N, ou se você estiver usando o Firefox, como é o meu caso, basta você vir aqui no canto, New Private Window, ou então Ctrl+Shift+P. E então você irá desfrutar de uma navegação completamente anônima. Só que não. O próprio Chrome informa, é possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita, seu empregador ou a sua escola, caso você esteja acessando a rede deles, e o seu provedor de acesso à internet, ou seja, para a internet você continuará visível. Mas a guia anônima pode ser útil se você quiser, por exemplo, que o navegador não salve o seu histórico de navegação, ou armazene cookies e dados do site, por exemplo. Resumindo, o modo anônimo serve para não armazenar cookies ou históricos da seção da sua navegação, ocultar o que você faz de outras pessoas que tenham acesso ao seu navegador e ao seu computador ou celular. Agora o modo anônimo não serve para encriptar sua conexão, ocultar seu endereço de IP, ocultar o que você faz do seu provedor de internet e evitar que programas instalados na sua máquina verifiquem o que você faz. Ou seja, se você quiser realmente navegar na internet anonimamente, não conte com uma guia anônima, porque ela não vai te ajudar. Nesse caso, você deve usar uma VPN ou navegar utilizando a rede Tor, algo que vamos ver daqui a pouco na segunda parte desse curso. Ok? Então é isso, essa foi a aula sobre HTTPS e guia anônima. Na próxima aula veremos sobre e-mails e mensageiros focados em privacidade. E-mails e mensageiros temporários que não armazenam as suas informações e a sua comunicação com o destinatário é completamente encriptada de ponta a ponta, garantindo então a sua privacidade. Ok? Então é isso, nos vemos lá, até a próxima.